Grandes são as tuas obras, Senhor Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos. Grandes são as tuas obras, Senhor Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos. Ó Rei das Nações, ó Rei das Nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome? Ó Rei das Nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Todas as nações virão e adorarão diante de ti, pois os teus atos de justiça se fizeram manifesto. Todas as nações virão e adorarão diante de ti, pois os teus atos de justiça se fizeram manifesto. Ó Rei das Nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome? Ó Rei das Nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Ó Rei das Nações, quem não temerá, aleluia, quem não glorificará teu nome? Ó Rei das Nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Ó Rei das Nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome? Ó Rei das Nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Lucas 24, 13, 35. Diz assim a palavra, que naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, 60 estádios. E iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa? E de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: és o único, porventura, que tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências desses últimos dias? E ele lhes perguntou: quais? Explicaram: o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão, profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel, mas depois de tudo isso, e já é este o 3º dia desde que tais coisas sucederam. É verdade também que algumas mulheres, das que conosco estavam, nos surpreenderam,
Tendo ido de madrugada ao túmulo, e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, aos quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão de que disseram as mulheres, mas não o viram. Então lhes disse Jesus: honestos e tardos de coração, para crer tudo que os profetas disseram. Porventura, não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante. Mas eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde, o dia já declina. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando ele o pão, o abençoou, e tendo partido, lhes deu. Então se lhe abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e outros com eles, os quais diziam: o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhes acontecera no caminho e como fora por eles reconhecido no partir do pão. Deus abençoe essa palavra, queridos, e acrescente bênção e bênção sobre a nossa vida esta noite. Domingo próximo passado eu comecei a tratar com vocês, a conversar, a compartilhar a partir desse texto sobre a nossa caminhada cristã, a nossa vida cristã. A palavra de Deus, ao falar sobre a vida com Deus, o viver, o relacionar-se com Deus, ela compara a uma caminhada. Por diversas vezes no Novo Testamento você vai perceber isso. A figura do caminhar sendo tomada como exemplo para nos ensinar coisas preciosas sobre a nossa vida cristã. Paulo diversas vezes usa essa figura. Ele diz em Efésios capítulo 4, andai de modo digno da vossa vocação. Ele diz também, andai não como os gentios, capítulo 4. No capítulo 5 ele diz novamente, andai em amor. Todas as expressões referindo-se à vida cristã como caminhada. Andai como filhos da luz. Em 2 Coríntios 5,7, de novo ele lança a mão dessa figura e diz, porque nós andamos por fé e não pelo que vemos. O andar do Novo Testamento, conforme esses textos que eu li, sempre sugere progressão. Sugere que nós estamos crescendo, estamos avançando na vida cristã. Ao final dessa caminhada, nós estaremos definitivamente com Deus. A Bíblia diz que esse dia será glorioso, o maior espetáculo da terra, a volta gloriosa do nosso Senhor e Salvador Jesus. Fim da caminhada. Nesse dia a Bíblia diz que nós seremos recebidos na glória pelo Pai e galardoados. É como que um prêmio que Deus oferecerá a cada um de nós. A Bíblia não explica muito bem o que é o galardão, mas ela sugere recompensa. E eu propus aos irmãos, a partir desse texto, uma pergunta: como vai indo a sua caminhada cristã? Eu disse para vocês que, como toda caminhada, a vida cristã também tem um ponto de partida. Como toda caminhada tem um destino. O ponto de partida é aquele dia em que nós
entregamos a nossa vida a Jesus. Hoje pela manhã eu falei um pouco sobre esse momento com a nossa classe de novos aqui na igreja. A experiência é muito pessoal nesse início de carreira cristã. Para alguns de nós foi um momento dramático. Muitos de nós estávamos num culto, viemos à igreja porque estávamos cheios de problemas, de dificuldades, e ali o Evangelho entrou no nosso coração, e nós nos rendemos a Jesus. A gente não sabe explicar muito bem tudo, mas houve ali um início, um ponto de partida, o momento em que nós estabelecemos, ou Deus estabeleceu, melhor dizendo, um relacionamento conosco. E aí começou a nossa caminhada. Para muitos de nós não foi um momento tão dramático, foi até um momento de muita alegria, de muita euforia. Você entendeu, a revelação do Evangelho caiu no seu coração, e a partir dali você começou a caminhar com Deus, a relacionar-se com Ele, teve muitas experiências com Deus, e você está aí caminhando com Deus até hoje. Então essa experiência, esse ponto de partida é muito diferente, ela é muito pessoal, mas a gente precisa sempre lembrar isso. Teve um ponto de partida, teve um início, foi um momento. Deus se conectou a nós. Houve uma ligação. De novo, a gente não sabe explicar muito bem isso, não. Isso é espiritual. Jesus revelou isso a Nicodemos, quando ele diz que Nicodemos precisava nascer de novo. E Nicodemos falou: Jesus, eu não estou entendendo muito bem esse negócio. Como que eu, sendo velho, vou nascer de novo, vou entrar de novo na barriga da minha mãe, no ventre da minha mãe, vou nascer de novo? Me explica melhor. Jesus disse: eu não estou falando de nascimento físico, Nicodemos. Eu estou falando do nascer espiritual, operado pelo Espírito de Deus. Algo, meu amado irmão, sobrenatural. Eu tenho um ponto de partida, você tem um ponto de partida. Amém? Quando nós nos reunimos para a ceia, eu tenho sempre sugerido aos irmãos, lembre-se desse dia. Lembre-se desse dia. Porque a partir de você trazer isso à memória, Deus pode reavivar a sua vida espiritual nessa caminhada. Essa caminhada tem um destino. O texto diz que esses dois homens estavam caminhando, eles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús. Eles tinham um destino, assim também a Bíblia diz que nós temos um destino. O autor aos Hebreus fala de descanso nesse destino, ao descrever esse encontro com Jesus. Ele fala que nós teremos descanso. É uma forma de falar desse encontro com Deus nesse dia glorioso que é a volta de Jesus. Nesse final da caminhada, nós teremos descanso em Deus. Amém? A questão é como nós estamos agora entre o ponto de partida e o destino final. A partir desse momento, a partir do momento que eu estou nessa caminhada de fé, eu preciso sempre refletir sobre a minha caminhada. E a minha palavra tem o propósito de trazer para você, primeiro, essa reflexão sobre a sua caminhada. Segundo, trazer para você inspiração e motivação. A primeira palavra, o primeiro objetivo é de discernimento. Eu quero, à luz desse texto, trazer para você aquilo que a Bíblia nos ensina sobre o que é essa caminhada, como que deve ser essa caminhada. E eu quero trazer para você também, a partir desse texto, motivação, alegria, entusiasmo, porque esse é um elemento que nós precisamos nessa caminhada. Nós precisamos de esperança, a verdadeira esperança, motivação, alegria. Foi por causa disto, queridos, essa preocupação pastoral que levou o apóstolo Paulo, nas suas cartas,
Quando ele escreveu aos Gálatas, por exemplo, ele fez uma pergunta para a igreja. Ele diz assim: vós corríeis bem. Vocês estavam indo bem nessa caminhada. Estavam, agora não estão mais. Está no passado. Vocês estavam correndo bem, caminhando bem. Quem convenceu vocês de deixarem de seguir a verdade? O que aconteceu durante essa caminhada que impediu vocês de continuarem caminhando, motivados, alegres? Quem convenceu vocês de deixarem de seguir a verdade? O que estava acontecendo com aqueles irmãos da igreja? Eles começaram a caminhada, mas alguma coisa aconteceu durante o processo que fez com que eles desanimassem. E Paulo aqui, como pastor, está preocupado em trazer motivação, em colocar novamente aquela igreja nessa caminhada. Vocês corriam bem, quem convenceu vocês de desistirem? Eu queria trazer essa pergunta inquietante para você essa noite. Você começou muito bem. E agora, como você está? Você poderia, pastor, continua todo pique. Pastor, depois de 20 anos andando com Jesus, eu estou cada dia mais fervoroso nessa caminhada. Cada dia mais eu estou convicto. Como você está nessa caminhada? Eu não estou perguntando você para me explicar melhor quantos cargos você tem. Não estou perguntando sobre os seus feitos, sobre as obras. Não, eu estou perguntando sobre a sua motivação, sobre aquilo que está por trás, por baixo dessas obras. Como que você está nessa caminhada? O afastamento ou a perda dessa alegria na caminhada, ela não é uma coisa que acontece assim, instantaneamente, da noite para o dia. Isso é um processo gradativo. O nosso afastamento, o nosso esfriamento espiritual é gradativo. É um processo, ele é insidioso, ele é constante, e muitas vezes nós não nos apercebemos que nós estamos esfriando na fé. Nós estamos perdendo o pique nessa caminhada. Tem um hino cantado durante muitos anos no Inário, hoje a gente canta pouco, sobre os que correm melhor. Lembram desse hino cantado? Falando da corrida. Não é dos fortes a vitória, nem dos que correm melhor, mas dos fiéis que seguem junto ao Senhor. O hino está tentando trazer essa reflexão para nós. Inquietante, né? Inquietante. Pastor, eu vim aqui essa noite para receber uma mensagem gostosa de consolo, só me traz inquietação. Antes do fervor, vem muitas vezes a inquietação. Antes do fervor, vem a inquietação. Observe que quando Jesus tratou com os seus discípulos, muitas vezes essa foi a didática dele. A partir de uma pergunta inquietante, ele recolocava os seus discípulos de novo na caminhada, com uma visão mais ampla, nova, e mais cheia de motivação. Paulo, quando escreve aos Efésios, novamente preocupado com isso. Lá no capítulo 1, versículo 18, ele ora pela igreja. Ele ora por mim, por você e pela igreja em todo o tempo. Veja o que Paulo pede na sua oração. Peço que Deus abra a mente de vocês, para que vejam a luz dele, de Jesus. E para que vocês conheçam a esperança para a qual ele os chamou.
E também, para que vocês saibam como são maravilhosas as bênçãos que ele prometeu ao seu povo. Agora preste atenção. E para que vocês saibam como é grande o seu poder que age em nós, os que cremos nele. Eu oro para que Deus abra a mente de vocês e para que vocês vejam a luz de Deus e ele dê a vocês entendimento de como é grande o poder de Deus que opera em vocês que estão nessa caminhada. Esse poder, ele diz, que age em nós, em mim e em cada um de vocês, é a mesma força poderosa que Deus usou quando ressuscitou Cristo e fez com que Cristo se assentasse ao seu lado direito no mundo celestial. Cristo reina sobre todos os governos celestiais, autoridades, forças e poderes. Ele tem um título que está acima de todos os títulos das autoridades que existem nesse mundo e no mundo que há de vir. Em síntese, resumindo, o que Paulo está pedindo por nós? Para que nós tenhamos uma compreensão mais ampla do poder de Deus que opera em nós, nessa caminhada que nós estamos fazendo. À luz do Novo Testamento, há duas maneiras de você caminhar. Ou você caminha no poder que o texto acaba de dizer, o poder de Deus, ou você caminha na dependência desse poder, ou você caminha na força do seu próprio poder. Há duas formas básicas. Você pode começar a sua caminhada no poder de Deus e por algum momento da sua caminhada você se desviar da verdade e começar a caminhar na força do seu próprio poder. Foi o que aconteceu com a igreja aos Gálatas. Eles começaram muito bem. Mas por um determinado momento, e aí as razões são diversas, eles deixaram de caminhar na dependência do poder de Deus e começaram a caminhar na dependência das suas próprias forças, se julgaram autossuficientes. E entenderam que eles, as suas boas obras eram suficientes para que Deus abençoassem eles nessa caminhada. E que eles não dependiam, é lógico que isso não é declarado, né? Mas essa foi a leitura que o Espírito Santo de Deus fez daquela comunidade. Quando Jesus revela a João no Apocalipse, ele tem uma palavra para as igrejas. E uma das igrejas ele diz: eu estou a ponto de vomitar, porque vocês não são frios e nem quentes. Vocês são mornos. Do que Jesus está falando? É da falta de fervor na caminhada. É alguém que começou fervoroso, animado, mas que foi desanimando, foi perdendo o pique e foi sendo convencido a caminhar por sua própria força. Ou nós caminhamos dependentes da graça e do poder de Deus, ou nós caminhamos na força do nosso próprio poder. Malcolm Smith é autor de um livro chamado Esgotamento Espiritual. Eu não tenho visto esse livro na livraria, mas é um bom livro se você encontrar. Esgotamento Espiritual. Do que trata o livro? Exatamente disto, que muitos crentes que começam muito bem, muito fervorosos, vão perdendo o pique, o fervor espiritual, o calor espiritual, a motivação, e vão se esfriando na fé. Então ele chama isso de esgotamento espiritual. E a tese central desse livro, que é muito bom, é exatamente esse ponto. Foi quando nós deixamos de caminhar na dependência de Deus, para nós caminharmos na força do nosso próprio poder.
O texto que nós lemos, ele nos fala dessa caminhada e ele nos ensina coisas muito preciosas sobre o que é caminhar no poder de Deus. O que é caminhar no poder de Deus? Em primeiro lugar, o texto diz aí, nós vimos isso no domingo próximo passado, que caminhar no poder de Deus é você crer que Jesus sempre estará com você. O texto nos diz aqui que aconteceu que enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou, e não apenas se aproximou, mas foi com eles. Não apenas se aproximou, mas foi com eles. Quando Jesus deixou esse mundo, ele fez essa promessa aos seus discípulos: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Caminhar no poder de Deus requer essa confiança em absoluto de que jamais você estará sozinho nessa caminhada. Seja qual for as circunstâncias, meu amado irmão. As pessoas às vezes conversam comigo e eu percebo que não há muito entendimento das Escrituras nessa área, porque tem gente que acha que quando eles pecam, Jesus se afasta deles e deixa eles. Então, porque pecaram, eles começam a caminhar sozinhos. Isso é um erro doutrinário e teológico. Nem o seu pecado vai fazer com que Deus mude a promessa de caminhar sempre com você. Amém? Está na sua alma, meu amado irmão. Porque nessa caminhada, Jesus disse que uma hora ou outra nós vamos pisar na bola feio. Ninguém julgue-se capaz de passar por essa vida sem cometer pecados. Isso é da nossa natureza. Uma hora ou outra, nós pecamos contra Deus. E às vezes nós, mesmo tendo a revelação da palavra, a presença do Espírito, nós persistimos. A Bíblia diz que nós somos homens e mulheres de dura cerviz. E significa que nós somos teimosos e persistimos muitas vezes no erro e no pecado. E isso traz consequências terríveis e danosas para a nossa vida espiritual. Nós vamos perdendo força, vigor espiritual. E muitos de nós vamos perdendo essa alegria e queremos achar os responsáveis por isso. De vez em quando eu ouço essa história. Irmão, o que foi que aconteceu? Não, eu fiquei doente. Ninguém foi me visitar. Ah, como eu já ouvi tantas vezes isso. A culpa é dos irmãos que não foram visitar, ele sumiu da igreja. É mais ou menos a história do Éden se repetindo. Senhor, foi a mulher que tu me deste. Senhor, foi esses irmãos que o Senhor me deu. Eles não me apoiam, eles não me ajudam na hora que eu precisei mais. Nós temos essa tendência, queridos, de justificar o nosso pecado ao invés de encará-lo. Os nossos erros. Esse é um grande desafio dessa caminhada, e é nessa hora que nós precisamos, mais do que nunca, acreditar: Jesus está aqui muito mais perto do que eu imagino. Desejoso de restaurar a minha vida. Tem gente que pensa que Deus é assim, fica o tempo todo apontando o dedo e fala assim: mas você, hein? Mas você, hein? Errou de novo. Você é uma negação mesmo. Você errou de novo. Talvez seja porque muitos de nós crescemos num ambiente assim, né? Muitos de nós crescemos num ambiente assim. Em que nós somos extremamente cobrados. Tem gente que reclama desse ambiente familiar. Nunca recebeu um elogio. A exigência era muito grande.
Então, assim, já vi muita gente compartilhando isso. E parece que acaba transferindo isso para o relacionamento com o Pai Celestial. Acha que Deus é esse Pai. A revelação das Escrituras traz para nós outra verdade maravilhosa. Quando você peca, Deus quer, por todas as forças e maneiras e métodos, trazer você novamente para a presença de Deus, dele. Por isso, Jesus contou a parábola lá do filho pródigo. Quando o filho pródigo voltou para casa, não tinha um pai apontando o dedo para ele. Tinha um pai de braços abertos e falando assim, vamos fazer uma festa. Vamos fazer uma festa. Enquanto isso, um filho mais velho remoía lá no fundo. Como que pode? Aquele pecador miserável gastou o nosso dinheiro, agora ele volta e meu pai faz uma festa. Aquele jovem que estava lá no interior da casa, o filho mais velho, caminhava. Ele não caminhava no poder de Deus e na graça de Deus, ele caminhava na força dos seus próprios méritos. E ele dizia assim, eu que estou dando duro, trabalhando, procurando agradar o meu pai em todas as coisas, cumprindo tão bem todas as tarefas, meu pai nunca deu uma festa para mim, e agora quando esse pecador volta, o meu pai faz essa festa bonita para ele, e ele se indignou, se revoltou. Essa era a visão espiritual que ele tinha. E que muitas vezes é a nossa, meus amados irmãos. Eis que estou convosco todos os dias. Eu acho maravilhoso demais o episódio em que Jesus vai ao encontro de Pedro para restaurar. Depois daquele momento terrível, escandaloso, que Pedro nega Jesus 3 vezes, mesmo sendo alertado por Jesus, ele peca, ele nega Jesus 3 vezes. E Jesus depois vai ao encontro dele para restaurar a Pedro. E no final da conversa, Jesus diz assim para Pedro, Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Eu não desisti de você, Pedro. Eu estou aqui para restaurar e para recolocar você no caminho. Apacenta as minhas ovelhas. Veja a visão do Evangelho. Eu estou enfatizando um aspecto. A gente poderia pensar em tantos outros. Os momentos mais difíceis da nossa vida, como os momentos que nós mencionamos aqui, de enfermidade. Como é duro. Pastor, mesmo sendo fiel, Deus me permite passar por isso. Permite, meu irmão. Passar pelo câncer, passar pela enfermidade, perder pessoas queridas muito próximas. O fato de estar na caminhada não significa que você está isento dessas crises. Mas uma coisa você pode ter a absoluta certeza. Deus estará sempre com você. Ele é criador do céu e da terra. Ele é criador do céu e da terra, é o Deus Todo-Poderoso. Isso é que faz diferença, gente. Isso é que faz toda a diferença na nossa vida. Perceba, caminhar no poder de Deus é nunca duvidar. Deus está comigo. Porque quando você não acredita mais nisso, você começa a depender só de você e das suas forças. Aí a gente sucumbe, porque as adversidades e os problemas são muito grandes. Caminhar no poder de Jesus é também crer que Ele se manifesta de modo especial quando nós estivermos em momentos difíceis. O texto nos diz aqui que quando Jesus se aproximou deles, Jesus faz uma pergunta. Que é isso que vos preocupa? Do que vocês estão conversando à medida que vocês caminham? E o texto diz que eles pararam entristecidos. E um deles, chamado Cleópatas, foi até mal educado com Jesus. Foi ríspido. Você é o único que não sabe o que aconteceu? Você está mal informado.
Ele falou, revoltado aqui. Você é o único que não sabe o que aconteceu. Você é o único que ignora os últimos acontecimentos. Onde que você estava? Você não leu o jornal? Que mundo você está vivendo? Você não sabe o que aconteceu? Ele estava indignado. E Jesus, mansamente, faz uma pergunta para eles, né? Quais são as novidades? Jesus sabia, lógico. Ele era a novidade. Ele era a notícia. Mas ele pergunta quais são. Dando a oportunidade para aqueles homens exporem diante dele a sua frustração, a sua tristeza, a sua decepção. Jesus está tratando o mundo interior desses homens, que naquele momento, eles estão frustrados, decepcionados, cheios de melancolia. Eles estão se sentindo abatidos, derrotados. Eles depositaram confiança em Jesus, mas eles estão chegando à conclusão de que foi em vão. Jesus morreu injustamente, nós fomos derrotados. O nosso sonho acabou, nós investimos a nossa vida nesse projeto e agora acabou, ponto final no nosso sonho. Esses homens estão realmente muito decepcionados, muito frustrados. Situação muito semelhante a essa, irmãos, todos nós passamos na nossa caminhada. Quem nunca aqui não amargou frustração, decepção profunda, melancolia brava? Quem nunca pensou em desistir e pensou que era o fim de tudo? Todos nós já tivemos esses momentos na nossa vida. Eu até espero que você nunca tenha tido. Mas isso é irreal. Se nós estamos nessa caminhada, uma hora ou outra, nós vamos passar por momentos de profunda decepção. Sentimento de derrota, esperança não correspondida. E é nesse descaminho, desencontro de expectativa humana e de realização que Deus aparece. Presta atenção aqui. Expectativa humana e realização tem uma distância. E quando elas não se encontram, cria-se uma brecha na nossa alma. Quando a expectativa depositada não encontra correspondência e não se realiza, cria-se uma brecha na nossa alma. E é nesse momento que Jesus se manifesta. É na brecha. É no descaminho, é no desencontro. Quando o relógio de Deus não bate com o nosso relógio. Nós tínhamos um relógio, nós tínhamos um projeto, mas o nosso projeto faliu. Acabou. E Jesus se revela nesse momento para dizer a eles, não acabou, está apenas começando. O melhor está apenas começando. E Jesus está ali se manifestando a eles como o Cristo vitorioso, Cristo ressurreto, Cristo vencedor. É o próprio poder de Deus encarnado ali na frente deles. Perceba, meus queridos, eles estão na caminhada, estão se sentindo derrotados e o próprio poder de Deus vem ao encontro deles. Caminhar no poder de Jesus é crer que Ele se manifesta assim, de maneira especial. Ele sempre está conosco, mas em alguns momentos Ele se faz sentir na sua vida e na minha de maneira muito especial. Jesus caminha conosco, e à medida que Ele vai caminhando conosco, Ele vai ampliando a nossa visão espiritual. O texto diz que os olhos desses homens estavam impedidos de o reconhecer. Jesus se refere a esses homens como nécios,
Versículo 25, então lhes disse Jesus: ó nécios, tardos de coração para crer. Já refletiu sobre isso? Tardos de coração para crer. O que significa isso, hein? Alguém que é tardo de coração para crer. Já pararam para pensar como que Jesus definiu aquele momento? Eu estou revelando, vocês estão tendo demonstrações do meu poder, eu já disse, eu já cansei de falar, e vocês estão demorando a entender. Nós somos assim, né, irmãos? A nossa mente, às vezes, demora a entender esse processo, às vezes, de descobrir a revelação de Deus, é mais lento. Nécios, tardos de coração para crer tudo o que já foi revelado pelos profetas. Jesus já havia dito diversas vezes que convinha a ele morrer e ressuscitar. Mas a mente deles resistia a isso, porque eles preferiram acreditar numa utopia. Eles preferiram acreditar em vitória, em sucesso, sem sacrifício. A cruz para eles era um negócio difícil de entrar na cabeça deles. Eles queriam o rei vencedor, mas não queriam via cruz. Então a mente deles se fechou para a ideia de que para conquistar é preciso morrer. A mente deles se fechou para essa ideia, eles preferiram acreditar nessa utopia. Tem muita gente assim, que prefere se agarrar à utopia. Isso atrasa. Isso traz embotamento espiritual. Nessa caminhada com Deus, Jesus se manifesta abrindo a nossa visão espiritual, curando a nossa vida desse embotamento espiritual, iluminando os olhos do nosso coração para que nós compreendamos a grandeza do poder, a eficácia do poder que opera em nós. Os discípulos andaram com Jesus, presenciaram os milagres de Jesus, mas eles ainda eram incrédulos. E a incredulidade impediu que eles reconhecessem a Jesus. Assim também acontece muitas vezes conosco. Mas à medida que nós vamos caminhando com Jesus, Ele vai curando a nossa miopia espiritual. Ele vai nos trazendo para experiências, algumas dolorosas. E é incrível como que as experiências dolorosas nos ensinam, né? Muito mais do que as experiências boas e agradáveis. E trazem para nós uma nova visão espiritual. Renovam a nossa fé. Caminhar no poder de Jesus é ter sempre a nossa visão espiritual renovada. Amém? Jesus caminha conosco, aquecendo o nosso coração com a sua palavra. A Bíblia diz que pela palavra de Deus, a própria Bíblia traz essa revelação, que pela própria palavra de Deus todas as coisas foram criadas. Pela palavra de Deus, a ordem foi estabelecida no caos. Pela palavra de Deus, a natureza é controlada. Pela palavra de Deus, enfermos foram curados. Pela palavra de Deus, mortos ressuscitaram. Caminhar no poder de Jesus é ter sempre o coração aquecido pela palavra de Deus. O texto nos diz aqui que, mais tarde, um olhou para o outro, companheiro de caminhada, e disseram assim: porventura, o nosso coração não ardia, porventura o nosso coração não estava sendo aquecido na medida que ele caminhava conosco e expunha a nós a Escritura. Um estava compartilhando com o outro, como que dizendo: você sentiu a mesma coisa que eu? O meu coração foi aquecido. Eu fui curado por essa palavra. Nós saímos de Jerusalém com direção a Emaús, frustrados, derrotados, decepcionados,
Mas na medida que nós caminhávamos, a palavra foi entrando, e de repente nós estamos renovados, curados. Caminhar no poder de Deus é você ter sempre o coração aquecido pela palavra. Essa é uma experiência, querido, que eu e você precisamos buscar todos os dias. Por que muitos de nós desistimos da caminhada? É porque nós deixamos de buscar esse aquecer da palavra diariamente. A palavra de Deus tem poder para renovar, para restaurar, para curar, para ressuscitar, para trazer novo ânimo. O que traz novo ânimo é a palavra. É por isso que às vezes nós temos tanta dificuldade com a leitura, com o estudo da palavra, com o tratamento da palavra. Observe para você ver que nós preferimos outro tipo de reunião. Nós gostamos das reuniões que trabalham mais as emoções, que não exigem tanto raciocínio. Nós gostamos mais daquela mensagem mais curta, mais motivacional, mas quando nós precisamos parar, refletir sobre a nossa vida, sobre a palavra e pensar, nós temos tanta dificuldade com isso. A nossa natureza carnal resiste. Caminhar no poder de Deus é você submeter o seu coração diariamente à palavra. Deixa Deus tratar. O que muda, gente, o que muda pessoas, o que muda caráter é a palavra de Deus. O que transforma pessoas é a palavra de Deus. O que traz alegria para você é a palavra. O que traz renovo para você é a palavra. Amém? Não há outra coisa, meu amado. E nessa caminhada, eu e você precisamos aprender isso. Deixar o nosso coração ser tratado. A gente é tão ferido muitas vezes. Somos muito feridos, atacados. Na nossa vida de relacionamento, quantas histórias nós temos assim? Quantas histórias de decepções? E aí, quantos também não poderiam dizer assim, pastor, abri a palavra falou comigo. Eu levantei outra criatura, levantei outra pessoa. Amém? Seu coração tem sido aquecido diariamente pela palavra. Sua alegria motivada. Porque frustração eu sei que você tem tido. Dificuldades eu sei que você tem tido. A questão é como você está lidando com isso na caminhada. Pastor, eu não esperava jamais que isso acontecesse comigo. Foi um golpe duro demais. Então, irmão, nós estamos juntos nessa vida. A questão é como nós lidamos com isso. Com a frieza, com os desencontros da vida. É a palavra que trabalha com a gente. Restaure a palavra. Caminhar no poder de Jesus é ter sempre o coração aquecido pela palavra. Talvez a gente entenda por que principalmente os salmos, alguns provérbios, falam tanto sobre o poder da palavra. Com efeito, os teus testemunhos são o meu prazer. São os meus conselheiros. Provérbios 119, 28. Onde está o prazer que nós tanto desejamos e buscamos? Está na palavra. Eu vou fazer uma outra pergunta inquietante para você nessa caminhada. Você tem tido prazer na palavra? Você tem um momento na sua vida, no seu dia, que você para e você senta para Deus falar com você? Ou você fala o dia inteiro e não tem um momento para Deus aquecer seu coração? Quando nós abrimos a palavra, meus irmãos, Deus se assenta conosco e fala conosco. Gente, que privilégio maravilhoso esse que nós temos. De Deus se assentar conosco e dialogar e tratar conosco. Por que muitos desanimam na caminhada? Perdem o fervor? É porque deixaram de submeter o coração à palavra. É ela que trata. A Bíblia diz que ela é como uma espada de 2 gumes. Ela penetra e separa até juntas
das medulas, os pensamentos dos propósitos. Algo difícil, que não dá nem para a gente imaginar. A Bíblia diz que ela é tão afiada que ela é capaz de discernir se os nossos pensamentos e os nossos propósitos estão corretos diante de Deus. A Bíblia diz que ela traz à tona o nosso interior. A própria Bíblia diz que ela é o remédio, o bálsamo que cai na nossa ferida diariamente. Ô, glória! Amém? Caminhar no poder de Deus é ter o compromisso renovado de compartilhar a mensagem do Evangelho. O texto nos diz no versículo 33, e na mesma hora, levantando-se, eles voltaram para Jerusalém, com o propósito de compartilhar aquilo que havia acontecido. O propósito deles agora era compartilhar a última notícia. O encontro com Jesus promoveu atualização. O encontro com Jesus acabou com o desencontro. A alma ferida foi tratada. A alma frustrada foi tratada. Finalmente houve uma sincronia entre a expectativa humana e o agir de Deus. Esses dois se encontraram e produziu cura. E agora eles estavam prontos para voltar para Jerusalém, dizendo assim: nós fomos atualizados com as últimas notícias. Jesus ressuscitou. E nós estamos prontos agora para continuar a caminhada com Jesus. Nós estamos prontos para cumprir a missão, compartilhar Jesus com os outros. É um sinal seguro de que caminhamos no poder de Jesus quando nós nos sentimos responsáveis em compartilhar Jesus com os outros que estão a caminho. Eu queria que você pudesse anotar essa frase. Pastor, as pessoas me perguntam, o que é esse poder de Deus? Como que eu sei que o poder de Deus está operando na minha vida? Aqui você tem alguns sinais. E esse último, que o texto nos ensina. Caminhar no poder de Jesus é ter o compromisso de compartilhar a sua mensagem. É quando você se sente devedor. É quando você não consegue se controlar. É quando você já está falando de Jesus. Você já está preocupado com aqueles que estão a caminho, mas estão completamente perdidos. E você consegue superar os seus problemas, as suas adversidades. E você está ali pronto para uma sala, para uma cirurgia, sendo preparado numa cirurgia, para uma cirurgia, numa operação delicada, como eu tenho visto tantas vezes. E você está falando de Jesus para as pessoas. Aí você não entende, fala, mas peraí, o camarada devia estar desolado, apavorado, preocupado. Não, ele está preocupado em salvar as pessoas que estão do lado dele. Vez por outra, eu ouço esse testemunho. Pastor, eu fiquei um mês lá no hospital, mas graças a Deus falei de Jesus para todo mundo. A pessoa nem fala que foi curada. Olha como que o crente é meio doido. Ser cristão, gente, é uma loucura. Não é verdade? É uma coisa subversiva, na contramão. Na contramão. Peraí, o cara, em vez de falar da cura dele, não, ele está contando quantas pessoas ele alcançou para Jesus. O negócio. O que é caminhar no poder de Jesus? É você continuar acreditando e não duvidar em nenhum momento que Ele sempre estará com você. Que Ele vai se manifestar nos momentos mais difíceis da sua vida. Que Ele diariamente renova e amplia a sua visão espiritual. Que Ele aquece o seu coração com a palavra. E que Ele renova sempre, sempre o seu compromisso de compartilhar essa palavra com os outros. Isso é ser cheio do poder de Deus. O diabo plantou nas nossas igrejas aí que ser cheio do poder de Deus é falar em língua estranha.
Tem muita gente na nossa igreja confusa buscando isso. Sinais sobrenaturais. Se não aconteceu, é porque eu não recebi o poder de Deus. Não falei em língua estranha, não aconteceu nada, não vi nenhum anjo, não levitei, não curei ninguém com a minha oração, então eu sou fraco na fé, eu sou uma droga, uma miséria, eu sou um pária espiritual, eu estou na margem. Esses dias uma pessoa falou comigo, pastor, eu estou deixando a minha igreja, eu posso frequentar a sua igreja? Eu falei, por que você está deixando a sua igreja? Não, eu não falo em línguas. E lá tem que falar em línguas, pastor. E eu não sirvo. Isso não é de Deus, não, meu. Não é de Deus. Me perdoe, mas não é de Deus. Eu estou citando um exemplo para dizer a você que a estratégia do maligno é nos enganar. Para que a gente se sinta assim incapaz nessa caminhada e desanime. Enquanto a palavra está dizendo assim, ó, ser cheio do poder de Deus não é isso, não. É você sair todas as manhãs, seja para onde for, para falar com quem for, sabendo que Jesus está com você. E como nós ouvimos aqui hoje o Abel compartilhando o testemunho, nos momentos mais difíceis, Jesus estará com você. Não duvide. Essa noite, talvez você, quero crer que você tenha sido tratado por Deus, o coração aquecido com a palavra. Eu quero crer que Deus fez isso com você. Você vai sair daqui com uma visão nova, renovada, mais desejoso de servir a Deus na sua caminhada, mais renovado. E eu quero terminar deixando com você a pergunta que Paulo fez à igreja, aos Gálatas: o que impediu você de continuar caminhando fervoroso? Fazendo uma reflexão, o que impediu você? Quem sabe não está no momento de você curvar a sua fronte e recolocar a sua vida na presença do Senhor. Deixar de culpar as pessoas. Deixar de ficar amargurado com Deus. Os homens que caminhavam para Emaús estavam com raiva de Deus. Eles estavam com raiva de Deus. Eles apostaram em Deus, em Jesus. E na cabeça deles, Jesus falhou com eles. No começo da caminhada, eles estão frustrados, culpando a Deus, culpando os outros. E por isso estão voltando para Emaús. Então, alguns de nós começamos muito bem, mas perdemos a visão, gente. Deixa Deus restaurar a sua vida essa noite, como Ele fez com aqueles homens na caminhada de Emaús.